O Arnaldo de Oliveira diz o seguinte, ele diz, penso que não é interpretação, mas o entendimento que se dá conforme o reservatório moral de quem emite esse entendimento. Por isso as religiões podem estudar Kardec e cada um se posicionar. Josefina Rodrigues, gratidão, excelente dia. Sônia Oliveira, que está em Rio Branco, no Acre, nos acompanhando. A Sônia Maria, Maria Helena Pires Antonucci, bom dia a todos. Bom dia, Maria Helena. Gilberto Brandão, Edson sempre solícito. Olha aí, obrigado, Gilberto. Jorge Miyashiro, ele diz, a invocação tem que ter uma finalidade importante. Hoje em dia, encontramos as respostas e orientações dentro do conteúdo da doutrina espírita. Conceição Spiegel também está com a gente. O Fábio Fulas, bom dia. Kardec investigou através dos espíritos as suas condições de desencarnados. E seus conhecimentos, não deveríamos ter essas preocupações através de médiuns sérios de boa vontade, passar pelo crivo as nossas razões e compararmos com o que nos ensinou Jesus, como diz na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Você lembra dessa pergunta aqui, Edson? Essa pergunta eu acho que é aquela que o Kardec questiona os espíritos, se existe um modelo que a gente poderia seguir como alguém que pudesse ter vivenciado né, os ensinamentos da doutrina e por aí afora. Aí eles respondem, rede Jesus. Confirma para mim se é isso mesmo. Porque é verdade, peguei aqui, ó. Essa. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Jesus. Rede Jesus. Quer dizer, a resposta é bem simples, né? Então eles colocam Jesus como modelo, tá certo? Eu queria fazer uma observação, Cláudio, para isso que a gente está falando aqui, né? Desse religiosismo que foi inserido na doutrina em detrimento da filosofia, né? Vou tentar dar um exemplo para mostrar mais ou menos o raciocínio qual é. Quando você, por exemplo, pega lá nas questões 258 até a 273, né, que é a escolha das provas, e você faz uma leitura daquilo, você vai ver que o grande momento de você exercer o livre-arbítrio como espírito é ali, antes de encarnar, de reencarnar, né? Porque você faz todo um balanço geral das suas necessidades e você toma algumas decisões, sempre visando o seu desenvolvimento e o seu crescimento espiritual. Quer dizer, você não vai vir para o mundo, né, simplesmente para sofrer sem sair daqui com algum tipo de aprendizado. Então, essa é a ideia de um pensamento livre, sabe? Que te dá uma liberdade de você não classificar as coisas, de não questionar, de não julgar, de não condenar as pessoas por suas escolhas. Porém, no campo religioso, como existe a ideia de pecados, de culpas, de que a gente é castigado, de que a gente tem que temer a Deus, de que nós estamos aqui para sofrer. Então, você não interpreta desta forma a doutrina e o processo da reencarnação. E aí, por exemplo, o esquecimento do passado, que deveria ser encarado como uma oportunidade que Deus está nos dando de até cometer os mesmos erros, porque é um processo de aprendizado, é colocado como um impeditivo, é colocado como algo ruim, né? Porque te impede de deixar de errar, por exemplo. Só que o espírito aprende errando, acertando e errando naturalmente, né? Então o seu desenvolvimento se dá nessas tentativas e erros. É você vivenciando experiências que não são boas para você, que te fazem não querer mais agir daquele jeito, né? E a interpretação que se dá então é de pecados e culpas, então nós estamos todo mundo aqui para pagar. Castigo. Entendeu? Eu tenho que sou castigado, eu tenho que viver determinadas coisas para sofrer, eu não posso lutar contra isso porque é karma. Karma é uma coisa que não existe no meio espírita, foi inventado, né? É algo que é trazido aí da doutrina orientalista para dentro do doutrina espírita, que não existe. Eu desafio os ouvintes aí, faça uma pesquisa nas 32 publicações do Kardec lá, se existe a palavra karma. Não existe, né? E a gente acaba usando isso por força dessa crença religiosa de pecados e culpas, né, e de sofrimento e por aí afora, quando a doutrina está nos libertando disso tudo. Mas a gente não consegue interpretar assim. E aí vem livros complementares através de médiuns que têm esse tipo de sentimento também. Reforça isso. Espíritos que também têm esse tipo de sentimento, tá certo?
e passam esse tipo de ideia para o povo. Como o povo não estuda Kardec e lê só esses livros adjacentes, se cria essa ideia da doutrina aí punitivista e por aí afora, né? Quando na verdade deveria ser a doutrina libertadora. No WhatsApp, o Manuel Carlos Barbosa, de Piracicaba, ele diz: vi a matéria sobre Jesus Gonçalves, e aí ele fala aqui do livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Aí ele queria saber o que nós achamos sobre Jesus Gonçalves. Então, como é o nome do rapaz? É o Manuel Carlos Barbosa. O Manuel, é o seguinte, eu não conheço muito a história do Jesus, tá? Mas o que eu posso dizer daquilo que eu sei, foi um médium também, né? Como foi o Chico, como foi Carvalho Schutel, como foi Eurípides Basanufo, como foi o Jerônimo Mendonça, que é o gigante deitado, que aliás, se você não conhece também a história do Jerônimo Mendonça, seria interessante você conhecer. Então a gente sabe que tem histórias bonitas aí, né? Mas, de novo, é a história daquele personagem. A gente não pode interpretar a história de um personagem como sendo a realidade de todos os espíritos, né? A gente tem que, na verdade, estudar as histórias todas e fazer um apanhado geral ali para a gente ter um entendimento mais completo, né? Sim. O problema é quando a gente se baseia na história de um e transforma aquela história de um na realidade de todos. Aí é que mora o perigo, entende? Porque aí você fica limitado, né? E não é assim. Nós somos um universo à parte, né? Cada um de nós. O Manuel, entra no YouTube da TV Mundo Maior, youtube.com/TV Mundo Maior, tem um Manhã Boa Nova lá, de 16 de julho de 2018, onde a gente trata da história de Jesus Gonçalves. A Adriana Fucuri e o Udo Rosa comentam sobre a vida de Jesus Gonçalves. Também tem um vídeo de um colunista aqui do Manhã Boa Nova, que é o Melânio Maia, que fala Chico Xavier e Jesus Gonçalves. E tem outros vídeos no YouTube da TV Mundo Maior que falam sobre a vida e obra de Jesus Gonçalves. Acesse aí youtube.com/TV Mundo Maior. Na busca você digita lá Jesus Gonçalves, vai aparecer. E tem um outro detalhe que eu queria fazer um complemento, que a gente está vendo, na verdade, histórias aí de alguns que acabam sendo exaltados. Porém, o movimento espírita, ele está cheio de histórias de médiums que não aparecem. Que não aparecem. Né? E que não fazem questão de aparecer também. Tá certo? E é isso que faz o movimento espírita ser um movimento bonito, sabe? Um movimento bacana. Quantos fundaram casas, né? Espíritos. Lógico que nem aparecem. E o objetivo é que não apareçam mesmo. Porque você não pode personalizar o movimento espírita. Quando você personaliza, você cria aí um problema de que a história daquele passa a ser de todos, né? E não é isso. Continuando com a questão lá de Allan Kardec, aqui no movimento do Brasil sempre se colocamos assim, em relação ao espiritismo por figuras, né? Então tem aqueles que seguem o Chico Xavier, que seguem outros médiuns, ou aquele que tem a casa X. Então ele às vezes nem se denomina espírita, mas sim o seguidor de tal nome ou de tal espírito. E existe uma figura maior que Kardec no movimento espírita, ou ele está sempre ali imbatível no alto? Eu acho que não existe e não deveria existir. Porque o grande problema do movimento espírita é justamente esse personalismo todo que está existindo, né? Quando você cultua médium, quando você cultua um determinado espírito, você está limitando as suas crenças àquilo, né? Quando na verdade a doutrina é livre, ela deveria ser o livre pensar, você deveria estar analisando as mensagens sem se preocupar com o nome que está assinando, quem é o médium que está transmitindo, e sim pelo conteúdo, tá certo? Então é bom que não exista mesmo. E eu acho que ainda o Kardec precisa ser conhecido, né? Ele é desconhecido, infelizmente. Das obras de Allan Kardec, qual é que mais te fala? Essa aqui é a minha preferida. É o Livro dos Espíritos. A base. É a base. Quer dizer, você vai falar assim, olha, eu não li nenhuma outra obra do Kardec. Leia o Livro dos Espíritos. Se você conseguir ler o Livro dos Espíritos e entender o Livro dos Espíritos, você já está com uma boa base da doutrina. Depois, naturalmente, vem aí, você quer entender os processos dessa questão mediúnica, como é que isso acontece, aí tem o Livro dos Médiuns, né?
para você ter uma compreensão maior. Esses dois aí acho que formam a base. Depois o resto vem para ajudar num processo de compreensão maior das questões do mundo e por aí afora, né?